Portugal, entre os séculos XV e XVI, se destacou como uma grande potência marítima, né? Uma nação hegemônica nesse aspecto. Entretanto, chega ao século XVIII, se comparada a outros países europeus do mesmo período, Portugal chega ali atrasado, né? Não apresentando nenhum avanço, nem no aspecto científico, nem no aspecto artístico e também no aspecto cultural. Então, é um país que se apresenta apagado, decadente, sem entusiasmo, né? E aí nós vamos entender que existem algumas explicações para esse fato. Uma dessas explicações é a escassez de capital. Portugal chega ao século XVIII já bastante dependente do mercado internacional, do setor financeiro, principalmente britânico, né? Há também uma carência populacional. O país é pouco habitado, o volume populacional, né, é bastante pequeno. E, além disso, nós vamos ver que existe também uma dependência muito grande do Estado português em relação à Igreja Católica. Essa dependência, ela vem desde o século XVI, quando ocorreu, então, a Contra-Reforma ou a Reforma da Igreja Católica. A Contra-Reforma foi uma resposta da Igreja Católica à Reforma Protestante, né? No momento em que a Igreja Católica se viu ameaçada pelo aparecimento das religiões protestantes, ela vai buscar, logicamente, uma saída, e essa saída vai se dar a partir do Concílio de Trento, de 1545, que durante muitos anos ficou reunido ali naquela cidade, né, na Itália, né, a cidade de Trento, mas que, ao terminar, não apresentou nada de inovador, nada de avanço. Na verdade, as decisões do concílio mantiveram a Igreja Católica, a religião católica, bastante tradicional, bastante conservadora, né? Então, as medidas adotadas foram medidas extremamente retroativas, né? Como, por exemplo, a volta do Tribunal da Inquisição, que estava suspenso desde o século XIV, quando houve a peste negra, né? E a igreja, então, suspende o tribunal. Portugal volta com força total com essa instituição, né? Julgando, punindo e condenando todos aqueles que se manifestassem contrários aos dogmas e aos princípios da religião católica. Além disso, é publicada uma lista de livros proibidos, o Index Librorum Prohibitorum, né? Esses livros eram livros censurados à leitura dos católicos, né? Além do mais, a instalação de ordens religiosas, conventos. Para você ter uma ideia, nesse período, século XVIII, 10% da população portuguesa pertencia às ordens religiosas. Isso trazia um prejuízo enorme, trouxe, né, um prejuízo enorme para o Estado português. Em 1750, morreu então o rei de Portugal, Dom João V, monarca absolutista, devoto, né, muito católico, como diz Meire Del Priore, um escravo dos sacerdotes. E a sucessão de Dom João V coube ao seu filho Dom José, que vai ser aclamado como rei de Portugal com o nome de Dom José I. Logo que assumiu o poder, Dom José I vai nomear como seu ministro, seu assessor direto, Sebastião de Carvalho e Melo, mais tarde Marquês de Pombal, né? Na verdade, esse período foi gestado pelo Marquês de Pombal, né? Dom José I vai ser basicamente um figurante nesse momento da história portuguesa, né? E logo que assumiu o poder, Pombal vai ficar muito impactado com a decadência do Estado, com as dificuldades, com as crises econômicas, né? As crises financeiras. E ele vai começar a tomar medidas para tentar reverter esse quadro. Só que em 1755 aconteceu uma tragédia ali em Lisboa, que foi o terremoto de Lisboa. Um terremoto que foi seguido de maremoto e de incêndios. Esse terremoto deixou mais ou menos 15 mil a 20 mil pessoas vítimas vindo a falecer diante desse quadro, né? Além disso, destruição de casas, igrejas, prédios públicos, prédios privados. Então, a cidade ficou em escombros.
E coube a Pombal a tarefa de reconstruir Lisboa nesse período, né? Só que essa reconstrução, então, ela dá assim ela vai trazer, né, um certo ar de modernidade para o país, né? Pombal vai usar de técnicas mais arrojadas, vai contratar especialistas mais, vamos dizer assim, mais especializados nessa reconstrução da cidade de Lisboa, né? Então serão reconstruídos prédios novos, praças, avenidas, ruas iluminadas, jardins, dando um aspecto assim inovador, né? Principalmente a capital do país. Muito bem. Nós vamos ver que, além dessa reconstrução da cidade de Lisboa, entre 1755 e 1760, Pombal vai atuar realmente com mão de ferro aí na política portuguesa, né? Ele expulsa os jesuítas tanto de Portugal quanto das suas colônias, né? Então ele acaba com a Companhia de Jesus, ele restringe drasticamente o poder da igreja, passa inclusive a perseguir membros do clero, né? E também vai reduzir sensivelmente o poder da alta aristocracia portuguesa. Nós vamos ver que alguns estudiosos costumam dizer que Pombal, na verdade, não era um adepto do iluminismo. Aliás, o iluminismo, logicamente, as ideias chegaram a Portugal, mas, logicamente, não eram bem-vindas ao Estado, né? Boa parte da elite portuguesa condenava as ideias de liberdade, as ideias voltadas para o fim da desigualdade, etc. Mas Pombal, com essa nova proposta iluminista, ele tende a levar o país para um certo avanço, um certo progresso. Mas esses estudiosos alegam que, na verdade, Pombal não tinha nada de iluminismo. Na verdade, ele era um opositor da tradição, do conservadorismo que marcou até então o Estado português até aquele momento, né? Vamos ver ainda que outro aspecto que deve ser ressaltado nesse período é o fato de que a burguesia portuguesa, nesse momento, é ainda uma camada social bem discreta, bem apagada, sem autonomia, muito dependente do aparelho do Estado. De maneira que é uma burguesia que ainda está em formação, ainda está em construção, então pouco atuante nesse contexto, né? Em 1777, morreu Dom José I. E a morte de Dom José I vai causar um retrocesso na estrutura do Estado português, né? Nós vamos ver que ele será sucedido pela sua filha, Dona Maria. Dona Maria vai ser aclamada com o nome de Maria I. Ela é a primeira mulher a assumir um governo em Portugal, né? E ela passa posteriormente a ser conhecida como Maria Piedosa, Maria a Piedosa, e depois ela passa a ser conhecida também como Maria Louca, em decorrência de um diagnóstico de demência, né? Que ela passou a portar, e ela passa a história com esse apelido, né? Maria Louca. Nós vamos ver que quando Dona Maria assumiu o poder em Portugal, a situação já era de um retorno ao empobrecimento. A morte de Dom José I vai determinar que as autoridades portuguesas proibissem a entrada de Pombal no Palácio Real. Então, a morte de Dom José I também excluiu Pombal do setor político português. Ele foi excluído, né? E logo que ela assume o poder, Dona Maria, ela estabelece um novo projeto para o Estado português que se chama Viradeira. O que vem a ser a viradeira? A viradeira é uma ação onde tudo que foi útil no governo anterior será aproveitado, somado à volta do tradicionalismo, à volta do conservadorismo, de forma que a igreja volta com força total, né? A Igreja Católica volta a atuar com grande poder dentro desse Estado e também a retomada do poder da alta aristocracia. Então, nós vamos ver o seguinte, que a partir daí, né, muitos portugueses que eram simpatizantes ou que eram adeptos das ideias iluministas passaram a ser perseguidos, né?
passaram a ser perseguidos, censurados e muitos foram expulsos do Estado. Então, nós vamos ver que a demissão de Pombal do quadro político português vai permitir, né, vai determinar a volta de Portugal a um país pequeno, atrasado, dependente da mão de obra escrava e principalmente dependente da Inglaterra. É nesse quadro que Portugal chega ao século XIX, né? Então, é um quadro de decadência, de atraso, né? De dependência, que vai trazer Portugal para o século XIX e vai obrigar o país a tomar novos rumos. Obrigada.